Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Bom nós estamos aqui nessa noite, nesse domingo. Muito bom ver você aqui, você que veio, que se juntou a gente a essa oportunidade. Esse é um domingo diferente, é Dia das Mães, um domingo em que muito se é aproveitado, é estar com as mães, aproveitar a ocasião. E tem muita gente da nossa igreja aproveitando essa oportunidade tão boa. Alguns aproveitaram essa oportunidade, estão aqui conosco aqui na live. Dê uma olhada aqui, a gente tem bastante gente aqui nos acompanhando também. Mas de uma forma e outra, muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito e nos permitido. E que bom que a gente está aqui para aproveitar esse tempo de culto, de palavra, de oração, de intercessão. Cantar sobre as nossas famílias, não é? Apresentar a elas. A gente ora, a gente faz orações como a gente fez aqui na abertura, no início do culto. Mas tem outras orações que a gente faz cantando, né? A gente acabou de cantar aqui e orar ao mesmo tempo. E tudo isso quanto às nossas famílias que são dádivas de Deus, são presentes de Deus para nós, nós somos tão gratos por elas. Então que bom que nós estamos aqui para tudo isso. Feche os seus olhos nesse instante, ore comigo. Vamos pedir a bênção de Deus por esse tempo com a palavra dEle. Amém? Pai, seguimos aqui esse tempo com o Senhor, esse tempo de mesa espiritual. E estamos felizes, Pai, porque é bom estar com o Senhor na presença do Teu povo. Esse é um tempo de celebrar o Teu nome, a Tua história conosco, os Teus feitos conosco, a Tua graça por nós, como a gente tem cantado, lembrado aqui tanto hoje nessa noite. Mas é um tempo também de ouvir Tua voz, e nós estamos aqui para isso. Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, o Teu falar sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor sabe aquilo que tem a ver com o tema do mês, aquilo que está separado para essa noite, mas o Teu Espírito, Pai, Ele é o grande condutor desse momento, por meio e através da minha vida, mas nos múltiplos caminhos dEle também, individualmente, a cada coração em mente, Ele está, Senhor Deus, na vida dos seus, e use esse momento abençoadamente, Pai, para a Tua graça, a Tua alegria, o Teu renovo sobre todos nós, porque nós precisamos, nós desejamos e nós pedimos por isso nessa noite. É assim que nós choramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aqui nesse nosso mês de maio, mês da família. Todo mês de maio do nosso ano, dos nossos calendários, a gente separa esse tempo de falar, de refletir sobre família. E nesse ano o tema que a gente intitulou para o mês é esse que você vê na tela, chamado Conservando Família. A gente separou esse maio de 2026 para a gente pensar família como a gente sempre faz, mas também pensar dentro dessa ideia de conservação, algo que a gente entende que vem da parte de Deus para nós, que caminhamos com Deus, que recebemos coisas de Deus, recebemos oportunidades de Deus, e assim temos muito a viver, não é? A gente viu desde a semana passada, abrindo esse tempo, esse momento, esse tema, que certamente o nosso Deus, Ele é um Deus que quer ver em nós conservação, né? Ele nos deu em si mesmo a experiência de nos dar família e de nos ensinar a viver família. A gente vai poder ver, não é? Repare comigo, é lá no Éden, Deus, Ele traz uma esposa, Ele traz uma mulher para Adão. Mas aí, feito isso, Deus não falou assim, tá bom, agora ele já tem uma família, eu posso partir para o meu próximo feito criativo, para o meu próximo feito criador. Não, a Bíblia diz que Deus visitava eles. Deus estava nesse convívio ali, familiar. Não é? A gente vai entender a partir do relato da criação que Adão ele não teve um pai humano, vamos dizer assim. Mas Deus estava lá. É Jesus lá no Novo Testamento que depois vai ensinar a gente a tratar e a chamar Deus por Pai. Mas lá no Antigo, já no começo de tudo, a gente vê um Deus presente, a gente vê uma figura paternal a partir de Deus, não é? E a partir disso, essa presença faz parte ali da vida daquele primeiro casal. É Ele que dá um mundo, um lar, uma casa para se viver, para se desenvolver, mas é Ele também que dá noção, dá diretriz, dá algo a ser obedecido, algo a ser conservado. A gente vê da parte de Deus.
e a partir dessa obediência experimentar-se aquilo que ele tinha para aquela família, não é? E é Deus também que dá a garantia, a melhor garantia que o homem poderia ter, que ele estaria junto dele, junto da sua família em meio a este processo. E a gente viu na semana passada quanto a isso, não é verdade? Deus garantiu estar com o homem quando o homem estava debaixo da obediência. Mas o homem falhou. E Deus, ele não abandonou. Deus conservou o seu compromisso da sua criação de manter uma história com o homem. Aí vai ter uma invenção, vai precisar vir Jesus, vai precisar vir a redenção. Mas Deus não abandonou o homem, muito pelo contrário, Deus expressa a graça e Deus vai criar essa história toda para que a gente fosse alcançado, para que a gente fosse resgatado. Então, sabe, é muito importante a gente pensar sobre Deus. Nosso Deus é um Deus de família. Nosso Deus é um Deus de casa, é um Deus de lar, é um Deus de mesa, é um Deus de filhos, é um Deus que gosta de reunir os filhos, é um Deus que gosta da alegria dos irmãos juntos. Eu quero acreditar que quando a gente às vezes está aqui num bom momento de comunhão, Deus está em nosso meio, de uma forma que a gente não pode ver visivelmente, mas Ele está sorrindo com a gente, Ele gosta. A Bíblia diz que Ele se alegra por isso. E Ele é um Deus de conservação e nos ensina sobre isso. A gente viu na semana passada. Hoje a gente vai ver um pouco dessa ideia de conservar, voltado mais ao aspecto de se transmitir o que conservar, o que estamos conservando, que é algo que deve acontecer muito em família, tá? O título que eu daria essa mensagem é sobre legado e transmissão. E a gente vai ver muitos exemplos disso na palavra de Deus, tá? E estando na palavra de Deus, isso é referência, isso é parâmetro para que a gente viva nas nossas vidas também. Então, muito importante a gente se dar a esse aproveitamento. A gente vai ver na palavra de Deus que Deus cria a família para ela ser um ambiente de transmissão, de se levar adiante daquilo que a gente experimenta, conhece e constrói. Isso tem a ver com casamento. Não é? A gente não se casa só para a gente dividir boletos com alguém, para a gente dividir um projeto de vida, para que a gente tenha os nossos filhos. Mas a própria experiência de estar casado é a experiência de ajuda, de um ajudando o outro. A gente construir uma história em comum e ser uma boa história. Deus quer que seja uma boa história, uma bela história. Uma história onde dois seres se complementam. E se complementam de uma maneira maravilhosa. Do jeito que Deus criou para ser, é perfeito, é muito bom. Não é? Na direção de Deus isso é algo maravilhoso. Então a partir do casal isso já é algo a ser experimentado. Mas não é só casal que compartilha, não é só casal que troca experiências, que infere influência na vida uns dos outros, mas também na figura dos filhos. Porque os filhos são exímias cópias daquilo que são os pais, eles aprendem o tempo todo com os pais. Vai chegar um dado momento da adolescência adiante que os filhos vão desenvolver mais esse aspecto crítico, de terem a sua opinião própria. Algumas coisas eles vão conservar, algumas coisas eles vão concordar, outras eles vão começar a formular suas próprias opiniões. Mas via de regra, o lar é esse ambiente de transmissão, de comunicação entre os filhos, entre o casal, entre os filhos e entre as gerações. E a gente vai ver que Deus, então, Ele comissiona o homem, a gente vê lá em Gênesis 1, a ele encher, multiplicar, dominar, subjugar a terra. Não é? E isso tem a ver com o quê? Uma construção partindo de uma experiência própria, mas que também é transmitido, compartilhado nessa realidade da família, e todos se ajudam a crescer. E a família é o lugar, o centro de referência inicial para que tudo isso aconteça. E lembremos, dentro do que Deus criou, da ideia original de Deus, tudo isso com Deus presente. Deus nos ajudando um a construir um ao outro. Deus nos ajudando a gente a comunicar daquilo que a gente recebeu, experimentou, viu que é bom e transferir isso para os filhos. Essa é a ideia de Deus. Ele sendo a figura paternal maior que cuida da família, que está em meio à família e que nos ajuda a gente nesse processo de um ajudar o outro a ir evoluindo, a ir crescendo, não é? E aí a gente deve se lembrar, isso vale para as coisas comuns. Os filhos, eles aprendem o tempo todo com os pais. Eles reparam nos pais o tempo todo.
Quando menores, muito mais. Depois essa experiência muda um pouco. Mas para as coisas comuns, para as coisas da vida. Tem a ver com os hábitos, tem a ver com os comportamentos, tem a ver com as atitudes, tem a ver com os padrões de vida. Isso acontece o tempo todo. Mas também muito e muito mais com relação àquilo que se diz respeito a experimentar da fé, da vida com Deus, da vida para Deus. Isso é algo a ser vivido, a ser transmitido, a ser ensinado no ambiente da família, a ser conservado, não é? Dentro disso que a gente tem visto nesses dias. E Deus nos criou para viver tudo isso. E a Bíblia vai nos dar muitos exemplos e referências nesse sentido. Eu anotei algumas aqui para que a gente relembre aqui, não é? A gente vê que Adão e Eva, eles foram criados no ambiente da perfeição. Houve a queda e a partir da queda tudo muda. Só que ainda assim, a gente vai ver que esse primeiro casal, eles têm seus primeiros filhos, Abel e Caim, Caim e Abel. E a gente vai ver que, embora numa realidade já diferente em que agora o pecado chegou, Abel ele é alguém que recebe na sua casa, da sua família, parâmetro para se buscar a Deus, para se fazer o que é correto. Porque ele não foi ensinado diretamente pelo próprio Deus. Abel não foi. Mas ele, por exemplo, ele apresenta, conforme a Bíblia nos mostra, boa oferta, oferta aceitável por Deus. E ele não deduziu isso, ele não adivinhou isso, ele não teve um insight, um estalo, mas ele teve já ensino da parte dos seus pais, Adão e Eva, não é? O texto vai seguir, vai nos mostrar que existe Sete, depois que Abel tem um episódio ligado a Abel e Caim, não é? Abel ele não vai ter a sua vida continuada, infelizmente, mas tem um outro filho desse casal que é Sete, que tem Enos, e Enos é o filho de Sete, é o neto de Adão, que é a partir do tempo dele que a Bíblia vai dizer que se começa a invocar o nome do Senhor. Essa expressão de busca a Deus, de culto, começa a acontecer com Enos, com o neto de Adão. Mas algo que de novo ele não recebeu diretamente da parte de Deus, ele foi ensinado. Houve uma família que ajudou ele a experimentar tudo isso. Gênesis vai nos dar a genealogia, o geração a geração dessas famílias, dessa família. E a palavra de Deus vai falar sobre um homem chamado Enoque, que é alguém que em meio a muitos outros filhos, netos, bisnetos e por aí vai de Adão e sucessivamente, não ficaram firmes nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que Enoque, por exemplo, foi um homem que andou com Deus. Ele andou com Deus porque ele teve referência, porque ele teve parâmetro familiar. A Bíblia vai falar que Noé achou graça diante de Deus num tempo em que a geração estava perdida. Deus tinha desistido de tudo, estava muito caótica a situação. Mas Noé pôde achar favor diante do Senhor porque Noé estava andando em fidelidade. E se Noé estava andando em fidelidade é porque de alguma forma ele recebeu isso. De alguma forma isso foi levado e transmitido a ele. E ele vai obedecer a Deus naquilo que Deus coloca para que ele faça. Ele faz isso visando poupar, salvar, continuar a sua família, que tem a ver com seus filhos, as suas noras e por aí vai. E é a partir daí que a gente vê o relato bíblico dizendo da continuidade dessa história dessa família. A gente vai ver ainda em Gênesis que Deus ele chama Abraão e dá uma missão para Abraão, dá uma promessa para Abraão. Só que essa promessa que Deus dá para Abraão não é uma promessa que acontece durante toda a vida do Abraão. Mas o Deus de família tem algo que tem a ver com Abraão, mas é algo que vai se desenrolar nas gerações que vão vir adiante. E Deus não foi pego de surpresa. A promessa não atrasou e de alguma forma teve que ser replicada depois para acontecer na descendência de Abraão, porque o timing de Deus não foi acertado. Mas é porque Deus está sempre olhando na família. Deus quer sempre construir uma história bonita, bela, magnífica por meio de famílias. Começa em alguém, mas é a ideia de alguém que transmite aos seus, que multiplica aos seus e que de geração em geração a gente vai vendo isso se desenrolar e acontecer. A Bíblia conta, a Bíblia fala sobre isso. E é muito bonito a gente ver isso acontecer nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, não é? Depois José. E a gente vê que essa história ela é tão forte que José,
que é parte dessa linhagem patriarcal, ainda que ele esteja lá no Egito, ele sabe que o povo de Deus tem uma promessa, eles vão herdar algo chamado a terra prometida, e ele fala assim, quando ele está prestes a morrer, ele diz assim: quando vocês forem para a terra, levem os meus ossos para serem sepultados lá. É José dizendo assim: eu creio na promessa. Eu creio que o Deus de promessa, o Deus de família, o Deus que está construindo uma história nessa nossa família, essa história está em pleno curso, em pleno andamento, e eu tenho expectativas com relação a essa história. Porque a história da nossa família é a história daquilo que Deus está fazendo em meio a nossas gerações, mas eu faço parte dessa família e eu sou totalmente devoto, eu sou servo desse Deus, eu quero ter parte, ainda quando eu não esteja aqui conscientemente, eu quero ter a alegria disso que Deus está fazendo na história da nossa família. Eu posso não estar lá respirando, mas os meus ossos estarão lá, né? Então a gente vê que em meio a esse processo de Deus se revelar em famílias, de gerações que vão sendo atravessadas dentro do agir de Deus, de homens que aprendem de anteriores e vão transmitindo aos seus, existe Deus agindo em família. E se Deus age em família, é porque famílias, homens estão comprometidos em conservar aquilo que receberam de Deus. E enquanto conservam, eles não conservam apenas para si, mas eles conservam delegando, enviando, multiplicando, prosseguindo com essa história adiante nas gerações que vão vir também. Então o nosso assunto de hoje tem a ver com olhar para Deus que, sabe, é o Deus eterno, é o Deus grande, é o Deus da história, é o Deus de séculos, de milênios, mas Ele está aqui olhando para as nossas décadas de vida. Ele não está olhando só para o nosso tempo finito e dizendo assim: olha, ei você, no tempo que você estiver respirando, faça algo em me servir, em me buscar, em viver comigo. Não, é Deus que faz assim. Existe uma história acontecendo, essa história envolve gerações, na geração da qual você faz parte, sabe, receba da melhor forma aquilo que chegou até você e transmita no sentido de experimentar o melhor comigo, mas transmitir essa experiência adiante. Porque eu faço coisas boas para você, mas eu não faço elas só para você. Eu quero que os seus filhos, eu quero que os filhos dos seus filhos conheçam e saibam a respeito de mim, me buscando e me servindo, mas eu quero que eles também saibam daquilo que eu fiz na vida sua. Eu quero que eles recebam os testemunhos daquilo que eu fiz na vida de vocês também. Eu quero que eles tenham parâmetros daquilo que eu vou fazer na época e na geração deles, mas eu quero que eles tenham história, que eles tenham memória viva daquilo que eu fiz na vida de vocês. Gente, esse é o nosso Deus. Deus não olha só para a gente no nosso ano, nas nossas décadas, na nossa vida, e é uma época, é uma temporada, mas Deus é esse Deus de gerações, é esse Deus de história, é esse Deus que quer construir marcas, belas marcas nas nossas famílias. E é uma história da gente experimentar o melhor com Deus e em Deus, e a gente transmitir adiante, a gente ser um testemunho vivo de quem é o nosso Deus, do quanto Ele é bom, para que os nossos posteriores, eles no mínimo experimentem aquilo que a gente experimentou também, e até evoluam, e até cresçam mais, para além daquilo que a gente viveu e que a gente experimentou. É importante a gente notar nessa parte aqui ainda, que assim, olha, nós não temos controle sobre o outro, seja ele quem quer que seja. Cada um é responsável pela sua própria atitude. O fato de eu transmitir algo a alguém, em si mesmo, não vai garantir que aquela pessoa vai receber e necessariamente vai dar continuidade para a vida dela. A própria palavra de Deus mostra que muitos receberam e não deram continuidade. Muitos receberam e nem aproveitaram para si. Muitos da própria geração de Adão, por exemplo, passaram batido. Mas a palavra de Deus fala sobre homens que receberam, que experimentaram o melhor de Deus e que transmitiram para frente. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer para a gente como cultura do seu povo, da sua família. Deus quer que a gente conheça Ele de verdade. Deus quer que a gente se encante e o ame por quem Ele é. E quanto mais a gente experimente sobre quem Deus é,
Deus não quer que você só usufrua disso para si mesmo, mas Ele quer que nós sejamos tremendos comunicadores, compartilhadores de quem Ele é e do que Ele está fazendo. E principalmente na nossa família, principalmente com quem a gente mais ama, principalmente com quem a gente quer tão bem, a gente tanto quer bem. Deus quer que a gente viva tudo isso. É nesse sentido que nós vamos olhar isso nessa noite. A gente vai fazer isso olhando lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra comigo, o capítulo é o primeiro, e nós vamos ler os versículos desse primeiro capítulo, parte dele. Vou fazer uma leitura aqui na NVI, peço que você acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 1, tá, até o versículo 14. Esse texto também vai falar dessas coisas para a gente nessa noite, e aqui numa realidade melhor ainda, no Novo Testamento, para nós que já estamos depois da vinda de Cristo, depois do Antigo Testamento, tá bom? Leia comigo, acompanhe aí, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vai dizer assim, a gente deve se lembrar que é uma carta pessoal, tá? É Paulo escrevendo a Timóteo, então a gente deve ler dessa forma. O texto diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, escrevo a Timóteo, meu amado filho. Não era um filho consanguíneo, tá? Era um filho espiritual. Meu amado filho. Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, Timóteo, em minhas orações. Sabe, Timóteo, eu lembro-me das suas lágrimas, que eu te conheço muito bem, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Estou com saudade, Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, a Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo, Timóteo, os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente para por aí. Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tá? O que a gente tem nessa carta aqui? É uma carta muito pessoal. Paulo está velhinho, Paulo está preso. Paulo é um pastor, um pastorzão de dias. E Timóteo é um pastor de menos idade, bem menos idade. Timóteo viveu muitas experiências com Paulo. Eles viajaram juntos, eles fizeram ministério em vários lugares. E Paulo, ele se sentia como se fosse um paizão mesmo do Timóteo, um pai na fé.
Porque o Timóteo, ele teve uma boa família, como a gente vê, o texto diz sobre uma avó de valor, sobre uma mãe de valor Timóteo teve. Mas o pai de Timóteo, na verdade, era um gentil. A Bíblia não nos traz detalhes aprofundados sobre ele, mas ele era um gentil. A gente vê que nessa vivência cristã, ele não tinha parte, ele não tinha marcas distinguíveis. Mas em vista dessa construção toda, Paulo, ele é aquele que adota Timóteo, tanto para fazer e servir e produzir ministério, como também para cuidar de Timóteo. Porque Paulo, ele é aquele que, ele sofreu muita perseguição, passou por dias muito difíceis, passou por muitos episódios complicados na vida, sofreu muita perseguição, estava preso porque foi perseguido inclusive. E diante dessa vida, ele sabia que ele, pastorzão, que viveu tudo isso e acabou passando por tudo isso, ele sabia que a vida de Timóteo também não estava e não haveria de ser uma vida fácil. Então Paulo é aquele que vai escrever uma carta para Timóteo para encorajar esse jovem pastor, dizer assim, meu filho, fique firme, meu filho, não fraqueje. Meu filho, mantenha o seu foco, mantenha a sua fé. Meu filho, não deixe de testemunhar. Meu filho, não deixe de multiplicar, de comunicar, de repassar adiante. Não se envergonhe, os tempos são difíceis. Existe uma cultura forte, dominante nesse nosso tempo. Uma cultura romana, uma cultura pagã, uma cultura de muita idolatria. Existem muitas oposições, muitas resistências. Mas Timóteo, fica firme, meu filho. Timóteo, assim como eu sofri por causa do Evangelho, Timóteo, fica firme e sofra tudo aquilo, porque o nosso depósito está confiado no Senhor, e no devido dia, no devido momento, Ele vai nos abençoar com tudo aquilo que Ele tem guardado para nós. Mas enquanto isso, mantenha o seu foco, mantenha o seu propósito. Então é por isso que a gente vê essa carta, que é o começo da carta, esse momento em que Paulo ele está saudando, dando uma saudação ali para Timóteo, e ele já começa a falar de algo que ele tinha com relação a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, eu sempre oro por você. Você é um motivo de uma boa lembrança para mim, porque você é um filho amado na fé. Você é um filho que me faz ter alegria. Eu lembro quem você é, eu sei como você é, eu sei quão devoto você é, quão dedicado você é. E eu sei que por mais que você seja tudo isso, por mais que você tenha uma boa história, você é de carne e osso, Timóteo. Você pode passar por dias difíceis. Você pode perder o ritmo ao longo dessa caminhada. Então Paulo ele vem cuidar de Timóteo, vem animá-lo em meio a essa referência, a essa caminhada da fé, não é? E em meio a tudo isso, o que eu separei para a gente olhar aqui e pensar nessa noite, tem a ver com o quê? É sobre Paulo falando a Timóteo sobre conservação, tá? A gente vê que Timóteo é chamado para conservar coisas importantes, e na base daquilo que a gente vê que ele viveu na sua família comum, mas também na família de fé, o Timóteo e o Paulo escrevendo a Timóteo, eles têm muita coisa para destacar e para ensinar para a gente aqui nessa noite, aproveitando esse texto, dentro dessa ideia toda que a gente está observando nessa noite. Primeiro ponto que eu quero observar aqui com vocês, diz respeito a Paulo dizendo assim, Paulo se lembra da fé não fingida de Timóteo. Uma fé não fingida é uma fé verdadeira, uma fé da boa, uma fé que não é fake, uma fé que não é papo furado. Paulo se lembra disso. Mas o que é muito bonito nesse relato que nós lemos aqui é que na verdade essa fé não é uma fé própria, a gente poderia dizer, do Timóteo, algo que a gente poderia identificar começando em Timóteo, mas a boa fé que Timóteo experimenta e que faz Paulo lembrar dela de uma maneira tão grata a Deus, é uma fé que é um legado de família, é algo que a gente poderia dizer assim, Timóteo herdou da família. Isso é algo muito bonito para a gente ver aqui. A gente deve se lembrar de uma maneira bem legal aqui do que é herança e do que é legado. A herança é quando a gente tem bens que são herdados, uma herança, um pacote de uma herança que é herdada por receptores, por herdeiros universais. E isso é fracionado ali de igual forma para todos os herdeiros. Isso é herança. Quando a gente diz sobre legado, a gente vai poder entender legado de duas formas. O legado, ou ele é algo que
especificamente foi delimitado, e aquele que foi deixar esse legado, essa herança, ele disse: eu quero que exatamente isso fique para aquela pessoa, e daí o legado é legado a ele, tá? Mas a gente, no nosso sentido atual, a gente atrela a ideia de legado muito a valores, a princípios, é uma marca, uma história de vida também, que é deixada, os feitos de uma vida, as marcas que alguém deixou na sua existência e que tiveram impacto não somente para ela, mas vão repercutir para a vida de outras pessoas, de outras gerações, de outras histórias, tá? E algo que eu gostaria de destacar aqui, de ver de uma maneira bem especial, é que assim, Paulo fala sobre a fé de Timóteo, uma fé que é elogiável, porque não é uma fé qualquer, não é uma vida cristã pura e simplesmente, mas é uma fé verdadeira, é uma fé que produz bons frutos, é uma fé consistente. Timóteo é alguém que, à luz da compreensão bíblica, ele agrada muito a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o Timóteo é um jovem pastor cheio de fé. E essa fé não era algo que ele começou a viver na sua própria vida e caminhada, sim, isso tinha a ver com ele, com o que ele viveu, mas foi um legado que ele recebeu da sua mãe, uma boa mãe, porque uma mãe que experimentou fé, uma boa coisa para o Dia das Mães, experimentou fé, e experimentou fé da boa, mas ela não ficou com aquela fé só para ela. É como se essa mãe, a Eunice, falasse assim: que o quê? Eu tenho isso, algo de tão bom na minha vida, e eu faço questão de buscar com todas as forças transmitir isso para o meu filho, porque assim como isso foi bom na minha vida, eu quero que o meu filho experimente isso também. Eu quero que ele tenha parte nisso também. Eu quero que ele seja tocado, transformado, que ele viva as bênçãos de Deus para ele também. Não é? A boa mãe que vai fazer isso é Eunice. Mas detalhe, olha que história linda de família. Ainda não começou na Eunice, mas Paulo conheceu todo mundo, né? Conheceu as duas, conheceu Timóteo. Na verdade começou na vovó, começou na Lloyd, uma mulher serva do Senhor, uma mulher consistente na sua fé, uma mulher que tem uma filha e ela fala: eu vivo algo com Deus, eu vou transmitir isso para minha filha. E ela não somente transmite isso para a filha, mas a filha aprende isso, recebe isso para viver na própria vida, e aprende com a mãe acerca da questão de se passar ao outro também aquilo que se recebeu anteriormente. Então olhem só que algo poderoso que está acontecendo aqui. A Eunice, ela é alvo de algo muito bom que a Lloyd deu para ela, e ela aprende não somente a receber, a me dar, estou aqui para receber e para ganhar tudo isso, mas eu também aprendo com a mamãe a dar, a repassar isso adiante. E o Timóteo é o felizardo que herda tudo isso, ergue esse legado de uma maneira muito poderosa, muito bonita, não é? E Paulo sabe que essa é uma história dessa família, eles são reconhecidos por esse legado que foi transmitido de geração em geração, e ele faz questão de evidenciar que a marca dessa família, essa cadeia que acontece para Timóteo, não é? Veja, Paulo não está contando uma coisa nova para Timóteo, Paulo não está falando assim: ó Timóteo, presta atenção, eu vou dizer algo sobre a sua família que você não sabe. Timóteo sabia. Mas o que Paulo, é tanto nome, né, me perco aqui, me desculpa, se eu falar, alguém trocar aqui, vocês já sabem, tá? Mas a ideia é a seguinte: Paulo está dizendo assim: Timóteo, muitas vezes você vai ser convidado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas lutas, pelas circunstâncias, a se desanimar. Mas é Paulo dizendo assim: Timóteo, lembra da história da sua família. Lembre que vovó, mamãe não esmoreceram, fica firme conforme elas ficaram. Mantenha viva essa fé verdadeira, essa fé genuína que eu já vi, sei que isso é verdade em você, eu conheço as tuas lágrimas, e sei que não são lágrimas de crocodilo, umas lágrimas emocionais, umas lágrimas que têm a ver com o momento. Eu sei que você é fervoroso de verdade, mas Timóteo, mesmo diante das dificuldades que se levantarem para você, porque vão se levantaram para mim, pastorzão, pai espiritual seu, vai acontecer com você também. Quando isso acontecer, Timóteo, você tem um bom exemplo para se lembrar. Lembra da história da sua família, lembra de uma fé que atravessa gerações, lembra de uma fé que é comunicada, que é transmitida, porque isso vai ser de grande importância para você.
acerca de não apenas receber isso, mas de se viver isso e de se transmitir adiante. A gente não vai ter muitos detalhes aqui no Novo Testamento sobre a vida do Timóteo. A gente não sabe se ele casou, se ele teve filhos, não é? E como tudo isso aconteceu. Mas o Timóteo, ele era um pastor, ele estava cuidando de gente. E ainda que talvez, vamos supor, se talvez como Paulo, né, ou algum outro servo de Deus, ele não tenha tido filhos consanguíneos, mas ele estava cuidando de muita gente. Ele tinha muita gente para comunicar e transmitir e ensinar acerca de uma fé não fingida também. Então Paulo fala, olha, com base naquilo que você recebeu, multiplica, receba para você, viva para você, mas ensine a partir de você para as gerações seguintes, para os que estão debaixo do seu cuidado, para quem você está pastoreando, para quem você está amando, para quem você está entregando e ofertando a sua vida em prol, em favor deles também, não é? Porque afinal de contas foi disso que você viveu, Timóteo, é disso que você também deve continuar a viver por meio da sua família, sobre essa fé louvável, elogiável. Multiplique a eles, transmita a eles. A gente vai ver também algo interessante dessa menção de Paulo, que assim, isso deve nos chamar a atenção. Paulo vai falar assim, olha, tudo isso é sobre uma fé que habitou uma família por meio de gerações. E deve chamar a atenção isso aqui para a gente, não é? Paulo, ele, para falar dessa fé, ele usa um termo específico, ele fala sobre habitar. A gente não vê isso de uma forma comum, mesmo na palavra de Deus. Mas isso aqui chama a nossa atenção e deve fazer a gente pensar sobre isso, porque não é uma matéria fácil a gente pensar no aspecto de manter a fé. Nós somos tentados em diversas formas. Nós somos muitas vezes visitados pelo desânimo, pelo abatimento. Isso tem a ver com Timóteo, que é um jovem pastor. Pode ter a ver até com Paulo, um pastor de carreira daquele seu tempo. Mas isso tem a ver com os nossos dias, tem a ver com a nossa época também. Quantas vezes a gente é convidado ao desânimo? Quantas vezes as circunstâncias nos chacoalham, não é? E a fé nossa, nessas circunstâncias, a nossa fé é provada. A gente sente o baque dos momentos, das situações, não é? Mas aqui o texto fala sobre o habitar da fé na Lóide, na Eunice e no Timóteo, não é? A palavra aqui que vem do grego aqui é o enoikeu, que tem a ver com a ideia de fazer morada permanente, tá? Essa ideia de uma fé sempre presente, nunca ausente. É uma fé constante, é uma fé perene. É uma fé que nunca seca. Você tem rios que são de temporadas, eles fluem em algumas épocas do ano e depois eles reduzem, às vezes alguns até secam, mas você tem rios perenes, que são rios que nunca secam, eles sempre estão dando curso às águas que eles recebem da sua nascente e botam para correr no seu percurso, não é? E Paulo usa esse termo para dizer assim, olha, a história da vida, da família de vocês é uma história bonita porque vocês possuem uma fé que habita essa família. Habitou a Lóide, habitou a vida da Lóide, habitou a vida da Eunice, e essa mesma fé habita a sua vida também. Não é sobre uma fé que teve a ver com um momento só da vida delas. Não é uma fé que teve a ver com uma fase de ouro, em que se houve um encantar, uma época de um primeiro amor, uma época em que se conheceu essa fé e se encantou, mas depois ela meio que se desbotou ao longo do tempo. Mas é algo que é mantido, que é permanecido, e permanece porque é cultivado, porque é alimentado. Você pode, por exemplo, herdar uma casa, ou comprar uma casa que possua um jardim. Aquele jardim ele é muito bonito, ele é muito vívido, muito cheio de vida. Mas se você não cuidar daquele jardim, aquele jardim não vai manter-se belo por si só. Às vezes as plantas podem não morrer, as flores podem não secar necessariamente. Mas para que ele continue vivo, belo, algo que nos encante, ele precisa ser cultivado. Ele precisa ter um cuidado constante, ele precisa ter um emprego de força e dedicação constante. Algo que a gente pode aproveitar dessa ideia do que Paulo diz sobre uma fé que habita na vida de pessoas, é uma fé que é alimentada, uma fé que é sustentada por meio de dedicação.
é empregado força no dia a dia de construir, de manter, de olhar, de redirecionar, de prestar atenção em Deus, de observar o que Deus está fazendo, de não perder a esperança em Deus, de focar em Deus, independente do que aconteça, independente do que venha. Então é disso que o texto ele dá essa compreensão quando Paulo usa muito especificamente essa palavra do habitar, de algo muito constante. E eu acho isso muito proveitoso para a gente, porque é maravilhoso a gente ler essa história toda e dizer assim, que bacana, geração por geração que vai se mantendo firme em Deus. Legal. Quem é que não quer isso? Todos nós queremos. É algo fácil? Não é fácil. E quando a gente lembra que não é fácil, dá uma assustada na gente, a gente fala assim, como então, apóstolo Paulo? Como então, Timóteo? E aí a gente tem que vincular essas duas ideias e trazer para as nossas vidas que é sobre de ter uma fé verdadeira, uma fé que você, se você herdou, que bênção, se ela começou a acontecer na sua vida, amém. Mas é uma fé que vai produzir frutos profundos na sua vida e a partir de você vai transmiti-la. Mas esse processo, para que ele aconteça, precisa ser algo do qual essa fé habite em você. A fé não pode ser uma visita, vamos dizer assim, tá? Dentro dessa ilustração que a gente está entendendo. Ela não pode ser uma visita. Momentos de fé acontecem na minha vida, mas boas partes do ano eu fico desanimado, tá? Alguns dias eu estou mais fervoroso, mais sedento, busco mais a Deus, porque veio um problemão, esse problemão me conscientizou do quanto eu preciso de Deus, da graça de Deus, deixa eu ir lá correr atrás do Senhor, a minha fé pulsa, a minha fé é forte, a minha fé é intensa, uau, que bênção. Mas aí passou uma época, diminuíram-se às vezes as circunstâncias, e aí a minha fé já entra num outro modo, tá? Aqui a gente fala sobre uma fé que é uma disciplina na vida dessa família. Existe uma busca, existe uma intenção, existe um foco, um objetivo contínuo de busca, de se dedicar, de se esforçar em algo que é necessário para a vida, para a saúde espiritual dessa família. Alguns exemplos eles são muito claríssimos para nós. Gente, nós sabemos, algumas pessoas gostam mais de se alimentar, por exemplo, do que outras. Alguns comem mais, outros comem menos, isso faz fato. Isso é fato. Mas todos nós precisamos matar a fome, não é verdade? Todos nós precisamos comer alguma coisa. Basta o dia que a gente se propõe a fazer um jejum, ou basta algum dia que a gente tem que se apresentar ao médico e a gente precisa cortar nossa alimentação, a gente sente como a gente passou algumas horas a mais da nossa rotina ordinária, o quanto o nosso físico sente esse drama da falta daquilo que vai nos deixar de pé. E quando a gente fala sobre essa ideia de uma fé que habita, é uma fé do todo dia, é uma fé da alimentação constante. Eu e você, a gente precisa olhar, entender que para viver vida, propósito com Deus, uma família que vai depender e viver os propósitos de Deus, uma família na qual aqueles que têm parte nela possuem uma fé que habita a vida dessas famílias. É uma fé que é alimentada, uma fé que ela é disciplinada, ela é priorizada diante de outras coisas, não é? É por isso que Paulo ele usa esse termo do habitar. A gente vê essa ideia, uma fé viva, né? Paulo ele ainda acrescenta isso, a fé viva que esteve na Lloyd e que foi transmitida à mãe e que depois se repassou aos filhos. Isso aqui tem uma coisa muito interessante. Foi em agosto de 2024, o Rafael pregou uma mensagem muito interessante aqui no mês da juventude. Talvez vocês, alguns que estavam aqui no dia possam se lembrar, uma mensagem chamada As Três Cadeiras. E aquela mensagem dizia a respeito do quanto é difícil você conservar o propósito, o objetivo, na transmissão do legado entre as gerações. Porque quem sofreu mais, quem às vezes apanhou mais na vida lá no começo, sabe muito mais dar valor àquilo que se conquistou e experimentou, do que alguém que depois já recebe tudo isso pronto. Isso vale para a vida comum, isso vale para as nossas experiências humanas, para as heranças humanas, é assim que tudo isso se acontece. Mas é interessante que aqui, entre esses três, a gente vê que fortuitamente isso não aconteceu.
isso pôde ser transformado, isso pôde ser mantido, isso pôde ser guardado, isso foi algo vivido nessa família. Mas algo que eu quero chamar a atenção é sobre uma fé que habitou a vida deles, e não foi a fé que habitou só a vida da vovó, porque a gente tem muito isso nas nossas famílias também. Graças a Deus que lá na minha família eu tenho a vovó de oração. A vovó é a irmã do coque, ou mulher que gosta de oração. Então quando alguém tem algum problema, todo mundo vai lá para a casa da vovó. Vovó, me socorre, ora por mim. Cadê o pastor? Deixa eu pedir para o pastor orar, porque o pastor é o líder da igreja e aquela oração é da boa, né? E obviamente como família a gente conta com todos nós. A vida cristã é essa. Mas é muito importante a gente aprender na experiência aqui do que a gente lê aqui, o quão rica essa e profunda essa experiência de dizer assim, não, ainda que as gerações sejam diferentes e os desafios sejam outros, porque as épocas são diferentes, mas nós devemos ter a intenção de que as próximas gerações sejam tão abençoadas quanto a nossa foi. Talvez isso sim vai exigir muito mais esforço da gente, porque a gente vai ter que decodificar um novo tempo que veio aí. Aquilo que me fez para mim sentido na minha adolescência lá nos anos 90, não vai ser vigente agora nos anos 2020 e pouco. Eu vou ter que reentender esse tempo. Eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo sabe nos ajudar nessas coisas? Ele sabe. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode achar que simplesmente os nossos tempos foram melhores, e esquece os novos tempos porque é de gente ruim, de gente fraca, eles não são bons, eles não vão poder experimentar o melhor de Deus. Quem disse que não? Nosso Deus não é um Deus de novo? Nosso Deus não é um Deus que pode fazer novas todas as coisas? Ele não pode mostrar o caminho para tudo? A gente vê que isso é uma realidade na vida aqui desses três, de gerações diferentes, mas é porque a fé habitou o coração de cada um deles. Não foi só o coração da vovó, o coração da mamãe, mas o filhão Timóteo herdou e fez também essa busca, esse compromisso de, aprendendo com o exemplo delas, de ter uma fé que morava lá, que estava presente, que era um alvo, uma dedicação da vida dele também. Isso aqui nos ensina muito, né? Por exemplo, nessa noite. E por fim a gente vê Paulo falando de conservação a conservação. Depois que Paulo faz essa lembrança, Paulo tem algumas menções interessantes que a gente leu aí, não é? Ele vai conclamar Timóteo ao quê? Timóteo, permaneça bem conservando essa fé dessa tua família comum. Você viveu isso na sua própria família. Dá sequência. Toca a marcha, né? Faça isso e viva isso. Mas ele diz isso também, permaneça bem, conservando também o que você recebeu de mim, um pai espiritual. Porque a gente viu vários exemplos e menções de Paulo falando daquilo que ele, o pai espiritual, né? O pai na fé de Timóteo viveu, e ele está dizendo agora Timóteo, é sua vez. Eu estou na cadeia. Eu estou preso injustamente, mas daqui a pouco o que é meu está guardado no céu com o Senhor, eu vou lá receber e está tudo bem. Mas você continua, e continue bem. E preste atenção nas minhas palavras. Assim como o que eu tenho em Deus foi guardado e está guardado até aquele dia, você também viva esses chamados, esses propósitos. É por isso que a gente vê no versículo 6, quando ele diz para Timóteo: ó Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Mantenha viva essa chama, não deixe que essa chama se esfrie, daquela convocação de algo que Deus colocou na sua vida para que você sirva pessoas, para que você transmita uma fé viva a pessoas. Mantenha viva essa chama. Paulo vai dizer: Timóteo, retenha com fé e amor o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo dizendo assim: tem muita doutrina zoada, Timóteo, nesses nossos dias. Tem muita doutrina doente. Porque a sã doutrina, ela é a oposição da doutrina que não é sã, que não é sadia. A doutrina doente, a doutrina comprometida, a doutrina misturada, não é? A gente vê Paulo dizendo para Timóteo, retenha com fé e amor. Veja, ele volta a falar de fé. Retenha com fé e amor
o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quando a gente vê ele falar, mantenha viva a chama do dom de Deus, quando a gente vê Paulo dizendo, retenha com fé e amor o modelo da sã doutrina, a gente vê Paulo dizendo assim, Timóteo, conserve o que você recebeu, conserve para seguir adiante, mantenha o seu propósito, mantenha no que diz respeito à sua família como de sangue, mas mantenha para os seus propósitos os dons de Deus sobre a família da fé, que é a igreja que você pastoreia também nesses dias, Timóteo. Ele vai falar ainda no versículo 14, quanto ao bom depósito, guarde-o, retenha-o, conserve-o, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, o bom depósito, o bom investimento, o emprego da sua vida naquilo que Deus colocou para você fazer, a dedicação em prol disso, o mergulhar nessa missão sem medo, sem receio, sem reservas. Vá em frente, vá confiante, conserve o que você recebeu de bom e empregue isso para o propósito na sua família comum, na sua família da fé, sabe? Porque você recebeu aquilo que foi conservado e transmitido a você, e agora conserve isso, mantenha isso, por meio de outras pessoas que serão apoiadas por você, que serão ajudadas por você nesses dias, Timóteo, sabe? Cuida deles, Timóteo. Quando é bacana, né? Quando a gente vê Paulo dizendo assim, retenha com fé e amor o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. É Paulo dizendo assim, houve um dia que você pôde permanecer sustentado, apoiado, pastoreado, porque você ouviu de mim, eu cuidei de você. Aí é Paulo dizendo assim, agora é a sua vez, agora você, a história ela é conservada, porque eu conservei até você, agora você conserva em outros, que vão conservando a outros, e as gerações, e as gerações, e as gerações, e nós estamos aqui hoje, não é? Por meio de pessoas usadas por Deus, através de famílias comuns, através da família da fé, a mesma mensagem de cuidado, carinho, de conservação, que abençoa famílias consanguíneas, mas contempla também a família espiritual da fé da qual nós temos parte. Esse texto, irmãos, ele é muito rico para a gente que pensa sobre essa ideia de legar e transmitir a fé para a família. A gente tem que olhar para as nossas famílias e a gente tem que ser intencional. A gente não pode viver no piloto automático. A gente precisa se preocupar com a saúde espiritual da nossa família. E essa conversa começa em você pensar em como está a sua saúde espiritual. É uma leitura honesta, uma leitura sincera que você deve fazer diante de Deus. Porque se às vezes você sente o joelho tremendo, isso faz parte da nossa caminhada humana. Se às vezes as adversidades da vida te desafiam a todos nós, não é? Mas nós não podemos viver no automático, mas nós precisamos pensar na nossa própria vida. Uma vez que a gente pense na nossa própria vida, a gente precisa pensar nos nossos. A gente precisa pensar à luz do que nós vimos hoje em raciocinar da seguinte maneira: a minha fé, ela estaria a essa altura de ser classificada como uma fé muito boa, tal como a que Paulo elogia na fé que essa família tem? É uma fé elogiável, é uma fé constante, ela é uma fé que notavelmente se percebe que ela não é uma fé qualquer, não é uma fé fingida, não é uma fé da experiência social, não é uma fé de devoção, uma fé que realmente centraliza Jesus em todas as coisas. Essa é uma experiência real na minha vida e que alegremente isso está sendo transmitido para os meus. Porque se não está, uma mensagem como essa é uma oportunidade da gente dobrar os nossos joelhos, orar sinceramente a Deus e dizer assim: Pai, me ajuda, porque nós precisamos seguir o propósito que o Senhor quer para nós e para a nossa família. Eu, além de legar outros tipos de valores, princípios, modo de viver para esse tempo, para essa época doida, para esses tempos pós-modernos, eu não posso esquecer da fé. Eu não posso abrir mão da fé. Eu não posso olhar para a minha família e falar assim: tá ok, o povo vai na igreja, tá bom. Tá ok, disseram que são crentes, tá bom. Tá ok, falam que creem em Jesus, tá bom. Que tipo de fé existem nesses corações? Que tipo de fé
de fato eles estão vivenciando. Porque, veja, é um assunto amplo. A gente precisa, em primeira instância, em primeira mão, avaliar a fé que está no nosso coração. E a gente deve fazer isso com toda leveza, com toda alegria, porque assim, se a gente tem desafios nessa área, a gente tem um Pai cheio de amor para nos ajudar a crescer em tudo aquilo que a gente tem a crescer. Sabe, nosso Deus não nos rejeita, Ele não nos abandona, a gente viu na semana passada. Ele quer conservar, Ele quer construir boas histórias conosco. E se de alguma forma a gente tem desafios, Ele fala, que bom filho que você quer crescer, porque eu estou aqui para você, para te ajudar. Estou aqui por você. Sigamos adiante, vamos embora. Esse é o nosso Deus. Mas a partir de nós, sempre olhando para os nossos também. Porque às vezes a gente vê nesses nossos dias corridos, de metas, de cobrança, expectativas sociais, tem muita gente preocupada com expectativas desse tempo, dessa época, dessa geração, que vão acabar quando a gente der o último suspiro. Mas aquilo que tem a ver com o universo da nossa fé é para sempre. E aquilo que a gente está construindo, semeando, sabe, vivendo para Deus, a vida para Deus, no propósito de Deus, tem a ver, não é? Aquilo que tem a ver no nosso relacionamento com Deus e para sempre. A gente precisa pensar sobre o que está sendo transmitido. Porque se não está sendo transmitido, se não está sendo comunicado, eu preciso fazer essa oração de dizer assim, Pai, me ajude a ser um bom comunicador. Me ajude a experimentar de cabeça isso. E me ajude a transmitir aos meus. Porque, como Josué, eu e minha casa, a gente quer servir ao Senhor. Eu e minha casa, a gente quer experimentar a Deus em toda a sua dimensão. Nós queremos viver as bênçãos de Deus. Nós queremos caminhar segundo o relacionamento íntimo profundo com o Deus, Criador do universo, pessoal. Nós queremos ouvir a voz dEle. Nós queremos entender o direcionamento dEle para as nossas vidas. Nós queremos que a nossa família seja, sabe, um grupo de pessoas que vejam o agir de Deus em pequenos detalhes, em grandes situações também. Senhor Deus, nós queremos. E para você querer e viver tudo isso, você precisa de fé. Você e os seus. A gente precisa pensar sobre isso para que a gente, como o Rafael propôs aqui no nosso início, abertura de culto, para a gente orar pelas nossas famílias. Não é só uma questão de pedir, Deus faça, Deus queremos, Deus ansiamos por isso, amém? Mas o ansiar por isso passa pelo, o que nós vamos fazer por isso? A intenção real de trabalhar por isso. Porque não adianta chegar para Deus e dizer assim, Pai, eu quero uma família, uma geração poderosa e abençoada como essa do Timóteo aí, a gente continuar, sabe, sem fazer nada por isso, sem se interessar em buscar mais a Deus por isso, sem orar a Deus sobre como viver, sobre quais renúncias fazer para viver a especialidade que é tudo isso. Nós precisamos ser honestos com tudo isso, para viver o que Deus tem de bom para nós e para as nossas famílias. Para que a gente possa viver, para que a gente possa transmitir. Para isso é importantíssimo, como a gente viu aqui, que essa fé ela habite em nós. Ela é um assunto do domingo, do culto, do momento da comunhão, mas ela é um momento também, ela é também algo para a nossa segunda, para todos os dias da semana, para quando eu estiver resolvendo um problemão, para quando eu pegar um imprevisto, para quando algo muito previsível estiver acontecendo, mas o tempo todo essa fé se fizer, sabe, parte do exercício, em tudo eu experimentar fé. Existe um problema que vai acontecendo no homem do nosso tempo, que é assim, é aquela sensação meio que assim, nem para tudo a gente precisa de Deus assim. Aquela ideia assim de, vamos deixar Deus um pouco tranquilo, vamos dar um refresco para Deus. A gente pode dar uma folga para Deus, né? A gente precisa importunar Deus tanto assim. Sabe qual que é o problema desse conceito? É que Deus vai cada vez mais sumindo das nossas vidas. A gente começa a entrar por esse caminho que é sutil, e Deus, a gente precisa entender, assim como a gente, por exemplo, adultos, quando somos, a gente toma os bebês e tomamos o maior cuidado para com eles, nós somos os homens finitos, que mal enxergam um palmo à frente, lidando com o Criador do universo, conhecedor de todas as coisas. A gente precisa entender que nós somos
bebês nas mãos de Deus. Um bebê, ele é ou não é dependente de um adulto? Somos nós e o Senhor também. As pequenas coisas, Deus faz parte e sabe, sob uma fé habitar. Não é a fé só para o dia que o problemão chegar, mas é uma fé que tem prazer em buscar, em cultivar, em manter e continuar de tudo isso que essa fé tem a desempenhar em nós. Porque é maravilhoso viver o cuidado, o convívio de Deus o tempo todo. A gente precisa se lembrar daquilo que a palavra de Deus, as Escrituras estabelecem para nós. Uma das coisas que esses últimos dias eu sempre volta e meia, me volto a isso. Os discípulos tinham Jesus o tempo todo do lado deles. Aí Jesus falou, vou embora. Aí eles ficaram mal, eles falaram assim, tudo acabou, o sonho se foi. Aí Jesus falou assim, não, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Se você creu em Jesus, se você o recebeu como Senhor e Salvador, o Consolador está na sua vida. Mas Ele está para quê? Para ser esquecido por nós? Ele está para nos guiar em toda a verdade. Ele está para fazer parte de todos os momentos. Tanto é que por isso que Paulo fala assim, o Espírito Santo vai guardar tudo isso para você. Ele está para ajudar nas grandes questões e nas pequenas questões. E Ele é o grande agente de podermos abraçar e contar com Ele para que essa fé esteja o tempo todo marcando espaço e território nas nossas vidas, habitando as nossas vidas como habitou a vida desses três aqui que nós vemos. E a partir daí, meus irmãos, nós nos daremos bem em meio aos tratos com as nossas vidas e questões ligadas às nossas famílias comuns e também com a nossa família da fé. Nós não podemos perder tudo isso de vista, porque Deus quer que a gente viva algo extraordinário que diz respeito às nossas famílias de sangue, porque é gente que Deus nos deu para viver. Deus quer ver eles felizes, Deus quer que eles sejam felizes por meio da sua vida, sendo bênção na vida deles. Mas para isso você tem que estar bem com o Senhor, para isso experimentando bem com o Senhor, você vai comunicar isso a eles. A partir disso, a gente não vive isso só lá em casa, mas a gente vem para a igreja, a gente é bênção onde quer que a gente esteja também. A partir daí essa vida é uma vida plena, feliz, conservando aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos possibilitou. E à luz disso tudo, vamos pensar nessa noite, nós vamos orar nesse instante, abaixa a sua cabeça, reflita um pouco sobre isso. Eu tenho que refletir, você tem que se refletir acerca dessa grande lição de conservação que a gente observa aqui, contempla aqui, né? É a respeito de viver uma fé poderosa, que abençoa famílias, que é conservada entre família, entre gerações. Uma fé não fingida, uma fé constante, uma fé que habita as gerações, a vida de cada um, a vida de todos que têm parte nessa família. E uma fé que, sabe, nos instrui no caminho de viver todo o propósito de Deus. Essa mensagem, o olhar para essa família, o olhar para essas mães de valor que foram bênção na vida dos seus filhos. A Lloyd foi bênção na vida da sua filha, a Eunice foi bênção na vida de Timóteo. Essas mães, elas foram abençoadas, elas foram tremendas, porque elas viveram uma fé que foram fés poderosas na vida delas e elas transmitiram isso aos seus. Mas tem a ver com as mães, tem a ver com os pais, tem a ver com todos nós, filhos, adultos. E nós devemos viver o que Deus tem para a gente, não é? Deixa o Espírito Santo sinalizar na tua vida o que precisa acontecer e mudar para que a tua fé, ela seja viva, ela seja vibrante, ela seja uma que habita todos os espaços da sua vida, todos os dias da sua vida. Uma fé que multiplica os feitos do Senhor por onde quer que vá, porque conserva aquilo que de bom que recebeu e conserva adiante quando transmite, quando comunica o agir, o poder de Deus para todos que estão adiante, nas gerações seguintes, no seu entorno, no seu dia a dia. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é sempre estratégica, profunda, oportuna para nos provocar mudanças que nós precisamos viver. E nós agradecemos, Senhor Deus, porque é bonito, é especial, nós vemos na Tua Palavra, o quanto o Senhor não apenas nos deu família. O Senhor não criou alguma coisa e nos deu e falou, toma, vai viver.
Mas o Senhor nos deu isso porque o Senhor é isso, o Senhor é um Deus de família. E o Senhor nos chamou para viver a especialidade dos vínculos, dos relacionamentos, das histórias em comum, por meio da família, a partir do Senhor. E é bonito ver isso na tua palavra, é bonito ver isso na família de Timóteo. E hoje nós estamos aqui olhando para a nossa família, Pai, para os nossos que o Senhor nos deu. A gente pensa em gente que tem ali os nossos vínculos, os nossos laços consanguíneos, mas a gente pensa nessa família de fé que o Senhor também nos deu para conviver, para se ajudar, para se cuidar. Nós queremos viver, Pai, grandes histórias do Senhor e com o Senhor a partir das pessoas que o Senhor nos deu para conviver e para caminhar juntos. Então nós fazemos essa oração clara nessa noite. Antes de tudo, abençoe as nossas próprias vidas para que nós sejamos daqueles que conserve uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Sabe, Senhor Deus, e honestamente para nós não importa muito agora refletir se isso a gente recebeu, ou se isso começou na nossa própria caminhada com o Senhor. Honestamente, se a gente recebeu isso de alguém comunicou isso para a gente, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor que faz isso na vida de pessoas que transmitem isso para nós, nas nossas famílias, nas nossas caminhadas, e muito obrigado por isso. Mas de uma forma ou outra, naqueles que estão começando isso na sua própria caminhada também, que bom que estamos aqui, que isso persista e seja conservado na nossa família, na nossa caminhada, na vida dos nossos também. Ensina-nos, Senhor Deus, a vivermos, ó Pai, conservando aquilo que o Senhor nos deu de bom. Ensina-nos a conservar essa fé viva que precisamos viver a partir de nós mesmos, e ensina-nos a transmiti-la como legado, como um tesouro que o Senhor nos dá a oportunidade de viver e que o Senhor quer, Senhor Deus, comunicar, transmitir, multiplicar para outros mais que estão para além da gente. Ajude a gente a encontrar o caminho disso, ajude esse caminho da fé permanecer, habitar nas nossas vidas, seja uma realidade na vida dos nossos e das gerações, dos que hão de vir adiante da gente também. Dê a estratégia para isso, Pai. Ajude a gente a ser ensinável pelo Teu Espírito que está conosco, o Consolador está conosco, acerca de como viver isso, acerca de como experimentar isso. Porque o Senhor quer, Pai, por meio da realidade chamada de família, quer a família de casa, quer a família da fé, o Senhor quer expandir o Teu reino, abençoar vidas, alcançar pessoas, e nós estamos aqui para isso. E que à luz de tudo que nós estudamos e refletimos hoje nessa noite, as nossas vidas sejam provocadas e transformadas para muito mais do bom e do melhor do Senhor em nós e a partir de nós aos nossos também. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos nessa noite de todo o nosso coração. No nome santo de Jesus. Amém.